Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe o teu dia. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero deixar hoje uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. A partir do verso 26. E assim nos diz, né? E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual ele era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, ou seja, apresentou Jesus para ele. De verdade, apresentou assim a salvação para este eunuco. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, ou seja, tá certo, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco.
e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Então aqui nós temos vamos supor, um evangelista, né, chamado Filipe, que na verdade, esta passagem, ela termina aqui, no finalzinho do capítulo 7, onde foi ali que apedrejaram Estevão, né, e assim, foi perseguidos, todos os discípulos ali, eles foram perseguidos, e cada um foi para um lado, sabe, e no caso, Filipe, ele foi para Samaria, ou Samaria, né, e ali começou o que Deus tinha para fazer na vida dele, ali ele começou o ministério dele, suponhamos assim, e Jesus, e Deus na vida através, né, de Filipe, era pregado o evangelho, muitas pessoas assim se convertiam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas pessoas assim, eram feitos milagres mesmo através da vida do nosso irmão aqui, o Filipe. Através da vida dele, pessoas eram curadas, cegos enxergavam, as pessoas que não andavam, voltavam a andar, os surdos, tinha uma multidão, era uma multidão, então estava indo assim, até que um dia o Espírito Santo falou para Filipe assim, olha Filipe, eu quero que você vá para uma estrada, né, que desce de Jerusalém até Gaza, né, e essa estrada ela está deserta, mas eu tenho uma obra para fazer ali naquele lugar, e eu quero que você vá. Então, se fosse, vamos supor, uma outra pessoa que não conhecesse, não tivesse intimidade mesmo com Deus, ela poderia falar assim, poxa, meu Deus, mas assim, eu tô aqui, tá indo tão bem o trabalho evangelístico aqui neste lugar, e o Senhor vai me tirar daqui, vai me mandar para um deserto. Mas não, Filipe, ele já conhecia Deus, eu acho assim, eu tenho para mim, com certeza, ele tinha muita intimidade com Deus e ele já sabia assim como que Deus trabalhava e ele não ousava a falar nada com Deus assim. Deus mandava, ele obedecia. E ele foi. E naquela estrada realmente estava deserta e estava passando, né, um eunuco, né, esse eunuco aqui que a gente leu, e ele, por certo, ele estava assim, não lendo baixinho assim como a gente lê, mas ele estava lendo em voz alta, porque o Espírito Santo falou para Filipe, olha, vai, chega mais perto para você ouvir. E ele ouviu, e ele estava lendo lá em Isaías 53, que depois eu quero que você leia Isaías 53. E aí Filipe falou para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim, não, se não tiver ninguém para me ensinar, como que eu vou entender? Né? E ele rogou para que Filipe subisse, né, até o carro dele, e eles foram, né, caminhando, não sei por quanto tempo, mas deu tempo de Filipe explicar para ele, né, e apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Salvador, né? E até que eles chegaram num lugar assim onde tinha água, vamos supor assim, tinha um riozinho, eu não sei. E aquele eunuco, ele foi batizado. E a Bíblia fala que depois dali, Filipe volta e o eunuco continua o seu caminho, né? Volta, mas ele volta diferente. Ele tinha ido adorar a Deus. Ele era uma pessoa assim, que ele tinha fome e sede de Deus, ele queria conhecer a Deus, só que ele lia a escritura, ele lia, mas ele não entendia, sabe, ele não entendia o que era aquilo, sabe, o que Isaías
estava falando ali no livro dele. Ele estava falando dele ou ele estava falando de quem, né? Até que Filipe foi usado para isso, né? E o eunuco foi embora, e a Bíblia fala aqui que ele foi embora assim jubiloso. Como assim? Ele foi embora muito feliz, porque da ida dele para adorar, né, até a volta, naquele meio do caminho ali, ele era uma pessoa, ele era de um jeito. Dali em diante, a vida dele foi mudada, foi transformada mesmo, sabe? Ele entendeu o que era o caminhar com Cristo Jesus. E ele foi embora muito feliz, mas muito feliz. E também, Filipe, eu aprendo muito assim com Filipe, porque assim, ele podia, né, no caso eu já disse, ele podia, né, tava ali tão assim aconchegado, né, mas Deus, ele quando ele tem uma obra para fazer, seja por uma pessoa, Deus manda você, né? Ele manda um servo dele, um discípulo dele, para ir até onde estiver esta pessoa para pregar o evangelho para ela, porque Deus amava esse eunuco, sabe? Apesar dele não entender assim direito a palavra, ele lia, mas o que ele tinha interesse, ele queria conhecer a Jesus, ele queria. E foi aonde Jesus falou assim: não, eu vou enviar alguém para ele, para ensinar ele. E ele vai entender a minha palavra, o que eu tenho para ele. E da mesma forma, com Filipe, na obediência de Filipe para com o Espírito Santo. E ali fala, né, que aquela estrada, ela estava deserta. Então era só uma pessoa. Por causa de uma pessoa, não tinha multidão nenhuma, não tinha mais ninguém. Era aquela pessoa e Jesus enviou. Jesus tirou Filipe de lá do meio da multidão e levou lá. Às vezes você não entende, eu não sei em que posição você se encontra, né? Se você tá assim como Filipe ou se você tá assim como o eunuco. Louvado seja Deus se você tiver das duas formas. Por quê? Se você tiver como Filipe, você tem que entender que os propósitos de Deus, por uma alma, Deus, ele morreu por todos. Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós e morreu numa cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Então, uma alma, ela é muito preciosa para Jesus, mas é muito preciosa, entendeu? E aquele homem, ele poderia assim se sentir ali sozinho, falou, poxa vida, né? Como ele mesmo disse, ninguém me ensina, não tem ninguém para me ensinar, eu vou ter que, né? Olha a misericórdia de Deus para com o filho dele. Então você não está sozinho. Às vezes você pode estar aí na sua casa, você pode estar se sentindo sozinho, né? Às vezes até meio que desamparado, mas você tem a certeza de que o nosso Deus, ele está de olho em você, ele está cuidando de você, ele vai colocar uma pessoa, ele vai colocar assim, às vezes esse vídeo vai chegar até você e você vai entender, você vai lá ler Isaías 53, o Espírito Santo vai falar com você, fala, poxa, era isso então? Glória a Deus por isso, sabe? Eu tenho certeza disso, porque não foi à toa. E no caso de Filipe também, Filipe saiu de lá, daquela multidão, veio e olha o amor, ele teve amor, né, por aquela alma, e falou assim, ele chegou a perguntar, falou assim, você está entendendo o que você está lendo? Né? O outro teve a humildade de falar assim, olha, eu não estou entendendo, mas não tem ninguém que me explique, eu rogo para você, venha até aqui, né, siga comigo e me explique, né, que nós sejamos assim, com corações quebrantados, né, diante de Deus,
nessa manhã, quase tarde, né? E que o Espírito Santo venha falar melhor ao teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por cada vida que está assistindo, Senhor, este vídeo, ao qual o Senhor, é o Espírito Santo quem vai fazer esse vídeo chegar até esta pessoa, meu Deus, que está sozinha, que está se sentindo sozinha. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer a obra, meu Deus, e grande será a obra que o Senhor tem na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Te ama em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está tomando conta de você. Amém?